Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia. Amém. Podemos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti, unidos em alma, em coração, entendemos que somos um só diante do Senhor. Nós te agradecemos porque pertencemos a Ti, te agradecemos porque o Senhor nos tirou das trevas e nos colocou no Teu reino. Por Tua graça, o Senhor nos fez membros do Teu corpo e pela obra do Teu Espírito em nós, somos a Tua noiva amada. Te agradecemos por esse momento bendito, que é tão precioso, importante ao Teu coração, e dizemos a Ti que também ele é importante para nós. Queremos encontrá-lo, humildemente pedimos que o Senhor passeie em nosso meio, qual pastor no meio do seu rebanho, ministres em nossas vidas, em nossos corações. Pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, nos conduza a uma genuína e verdadeira adoração, porque o Senhor é digno, e que saiamos daqui, Senhor, todos nós transbordantes da Tua vida, Te representando com maior fidelidade no nosso dia a dia. Muito obrigado, porque Tu és poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 23. Jesus percorreu toda a Galileia, pregando, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim, sua fama espalhou-se por toda a Síria e trouxeram-lhe todos os que sofriam de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os que tinham ataques e os paralíticos, e ele curou a todos. E grandes multidões o seguiam, procedentes da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Verso 14. Marcos capítulo 1, verso 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Usando a nossa linguagem chegou a hora e o reino de Deus está disponível. E por fim, Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, a partir do verso 20. Quando os homens chegaram para falar com Jesus, disseram: João Batista enviou-nos para perguntar: Tu és aquele que deveria vir, ou devemos de esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muita gente de doenças, de enfermidades
e de espíritos malignos, e deu visão a muitos cegos. Então lhes respondeu: ide e contai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos vêm, os paralíticos andam, leprosos são purificados, os surdos ouvem, mortos são ressuscitados, e o evangelho é anunciado aos pobres. E bem-aventurado quem não se escandalizar por minha causa. Amém. Amém. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele sempre existiu. Antes de que tudo fosse criado, na eternidade, nós temos 3 pessoas vivendo em plena comunhão, totalmente satisfeita consigo mesmas, que são as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na eternidade, Deus Pai sempre se reconheceu e se derramou no Filho. O Filho responde a esse amor amando o Pai, e o próprio amor que procede do Pai para o Filho e do Filho para o Pai é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio amor de Deus. Então Deus sempre foi pleno, realizado em si mesmo. Ele nunca precisou de nada, Ele nunca precisou de ninguém. No capítulo 6 do livro do profeta Isaías, o profeta tem ali uma visão do Senhor Jesus antes da sua encarnação. Os irmãos se lembram dessa passagem? Isaías dizendo: eu vi o Senhor num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Irmãos, nos céus existe um templo e existe um trono. Deus fez para si uma morada, e isso não o reduz como Deus. E é muito consolador quando nós ouvimos o Senhor Jesus dizendo que na casa do meu Pai há muitas moradas. E Ele pode muito bem estar dizendo para nós hoje: e eu já preparei um lugar para vocês. Então o profeta Isaías tem essa visão do Senhor glorificado, serafins explodindo de alegria, clamando uns para com os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, esse é o nosso Deus. E o que podemos entender é que Deus resolveu viver uma aventura. Deus sempre foi digno do amor de Deus. O Filho sempre foi digno do amor do Pai. O Pai sempre foi digno do amor do Filho. E parece-nos que Deus resolveu criar seres indignos do seu amor. Ele resolveu amar seres indignos do seu amor. E assim Ele criou os anjos e os seres humanos, correndo o risco de ser contrariado. Porque Deus é livre, e quando Ele cria algo à sua imagem e semelhança, então Ele também cria seres livres, e esses seres, infelizmente, usam da sua liberdade para se rebelar contra o Deus que criou todas as coisas. Então nós temos a tragédia da queda. Parte dos anjos se rebela contra esse Deus, consegue enganar a humanidade. A Bíblia é clara, o descrevendo como o enganador dos seres humanos. E infelizmente ocorreu
esse desastre, né, a queda da humanidade. Mas mesmo assim, será que Deus desistiu de amar? Não. Ele continua no seu projeto de amar seres indignos do seu amor. Então nós encontramos hoje em dia esse mundo em rebelião. Basta ter um mínimo de bom senso, não é verdade? Um mínimo de discernimento e a gente perceber que algo não está muito bem, né? Estamos infelizmente inseridos num mundo de rebelião. A palavra de Deus é muito clara quando nos ensina, em 1 João capítulo 5, verso 19, que o mundo jaz no maligno. A palavra de Deus nos ensina que Satanás é o Deus com D minúsculo dessa era. Ele é o Deus desse mundo. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. Lucas, capítulo 4, versos 5 e 6. E Efésios, capítulo 2, verso 2. São textos da palavra de Deus que realmente anunciam a triste realidade desse mundo debaixo da rebelião. É por isso que a palavra de Deus nos ensina: não ameis o mundo e nem nada no que nele há. Em Tiago, capítulo 4, verso 4, a palavra de Deus nos ensina que aquele que ama o mundo constitui-se inimigos de Deus. Então, irmãos, são palavras muito sérias, não é verdade? Nosso Deus grande, tremendo, pleno em si mesmo, decide criar seres indignos do seu amor, e esses seres realmente se rebelam. Estamos, infelizmente, vivendo nesse mundo de rebelião, e nesse mundo de rebelião, o nosso Deus não é insensível à nossa condição. Então Ele vem ao nosso favor na figura do próprio Rei. Então, nos textos que nós lemos aqui na introdução, no mundo com essa situação tão desesperadora, eis que o Rei chega anunciando boas novas. O reino de Deus está disponível a vocês. E esses são os 3 pontos daquilo que eu gostaria de partilhar com os irmãos. Se não for possível nessa manhã, nós temos aqui um tempo restrito, com a permissão dos irmãos, a gente continua numa próxima oportunidade, mas são 3 pontos. O primeiro ponto: o Senhor Jesus é o Rei do reino de Deus. O segundo ponto: o Senhor Jesus é Senhor sobre as doenças e sobre as enfermidades. E o terceiro ponto: o Senhor Jesus é Senhor sobre os fenômenos naturais e sobre as forças do mal. O Senhor Jesus é o Rei do reino de Deus. O Senhor Jesus é o Senhor sobre doenças e enfermidades. O Senhor Jesus é o Senhor sobre os fenômenos naturais e sobre as forças do mal. Bendito seja o Senhor Jesus. Então, primeiro ponto: o Senhor Jesus é o Rei do reino de Deus. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina de uma forma muito clara o que dissemos agora há pouco, que nós nascemos rebeldes e vivemos no mundo em rebelião. Quando nós lemos o profeta Daniel, no capítulo 7, o nosso Deus, ele revela a natureza espiritual dos reinos desse mundo. Os irmãos lembram daquela descrição? Os reinos desse mundo são descritos como bestas, como animais ferozes. O que historiadores, o que pessoas chamam de impérios, superpotências, aos olhos do nosso Deus são bestas, são
são impérios onde, infelizmente, nós temos a desigualdade, onde nós temos a injustiça, onde nós temos a impunidade, onde nós temos a violência. Então, são coisas que caracterizam o nosso mundo. Quantas vezes a gente fica indignado, não é verdade? Com tanta coisa errada que acontece nesse mundo. Mas será que vai ser sempre assim? Então, diante de uma descrição tão desesperadora, eis que vem até nós o Rei do Reino de Deus. Ele vem até o nosso socorro. E Ele nos anuncia boas novas. O reino de Deus está disponível a vocês. Quando o Senhor Jesus diz, eu sou a porta, lá em João capítulo 10, verso 9, e quando Ele diz, eu sou o caminho, em João capítulo 14, verso 6, Ele está dizendo, eu sou a porta, eu sou o caminho que conduz vocês até o reino de Deus. O reino onde Ele é rei, onde reina a paz, a justiça e a alegria no Espírito Santo. Irmãos, isso é uma mensagem de esperança para todos nós. Esse mundo está debaixo do governo do maligno. Mas quando nós nos respondemos à proposta do nosso Rei, Ele nos abre essa oportunidade de sairmos debaixo do domínio do inimigo. É o que nós lemos lá em Colossenses capítulo 1, verso 13. E Deus nos transportou das trevas para o reino do seu Filho amado. Irmãos, o Senhor Jesus é a porta. O Senhor Jesus é o caminho que nos leva até o seu reino. E esse reino, e esse caminho, e essa porta, tem um formato de uma cruz. É por isso que nós olhamos, irmãos, com profundo respeito, com muita reverência, a cruz do Calvário. Porque ali na cruz, foi feito o trono de Deus. Ele fez ali a sua cruz. Nós sabemos que o Senhor Jesus foi coroado com coroa de espinhos. Essa foi a coroa que o mundo colocou sobre o nosso Senhor. O manto colocado sobre ele foram os nossos pecados. O cetro que foi colocado sobre a sua mão foi o caniço que foi usado para espancá-lo. Normalmente reis têm um apoio para os seus pés, e o apoio que foi colocado sobre os pés do Senhor Jesus foram os cravos. Então nós temos ali o rei rejeitado pelo mundo. Mas o ladrão na cruz, ele olha para o lado e reconhece que ali estava o rei. É por isso que ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, o Senhor Jesus fez da cruz o caminho para o reino. Então, mais uma vez, que a gente sempre nos dirija ao nosso bendito Senhor, gratos pela cruz. Muito obrigado, Senhor, pelo altíssimo preço de resgate que o Senhor pagou por nós. Estávamos no mundo de rebelião, estávamos debaixo do governo de Satanás. O nosso destino era a perdição eterna. Irmãos, isso é algo extremamente sério. Mas o Senhor veio como reino do reino de Deus e se apresentou a mim. Um dia o teu evangelho chegou ao meu conhecimento. O Senhor tocou o meu coração. O Senhor me conquistou. O Senhor ajudou a ver o meu pecado e ajudou a ver a sua proposta de perdão. Arrependei-vos e crede. Esse é o caminho para a gente entrar até o reino de Deus. Irmãos, mas nós sabemos que a cruz, ela não foi o evento final. Depois da cruz nós temos a ressurreição.
a ressurreição, temos o túmulo aberto, o Senhor Jesus continua aparecendo para os seus discípulos. O livro de Atos nos ensina que Jesus estava ensinando sobre o reino aos seus discípulos. O Senhor Jesus ascende aos céus, mais de 500 irmãos conseguem ver esse momento da ascensão, e nós sabemos que um glorioso dia Ele voltará. E Ele vai voltar para implantar o seu reino. É o que nós lemos em Apocalipse capítulo 11, verso 15, que diz: Aleluia! Os reinos desse mundo passaram para o seu Deus e o seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Irmãos, esse é o convite para todos nós. Vamos, pela graça do Senhor, manter a nossa fidelidade ao seu reino, manter fidelidade ao nosso Rei. Nós estamos aqui nessa terra sendo treinados pelo nosso Rei, para que quando Ele retornar, por sua graça, possamos reinar com Ele. Amém? Amém. Amém. Então, nosso Senhor Jesus primeiro veio como um cordeiro. E como Ele voltará? Ele voltará como um leão. Primeiro, Ele veio como advogado, mas Ele voltará como juiz. Primeiro Ele veio montado num jumentinho, mas Ele voltará montado num cavalo branco. Primeiro Ele veio como Messias do povo judeu, mas Ele voltará como noivo para sua noiva. Primeiro Ele veio como humilde carpinteiro, mas Ele voltará como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Amém. Irmãos, eu gostaria de parar então nesse ponto, para a gente ter mais tempo, para que realmente a gente dedique esse tempo diante do Senhor. Irmãos, quando o Senhor Jesus esteve em Nazaré, na sua terra natal, a palavra de Deus é muito clara quando diz: e o Senhor não realizou ali muitos milagres por causa da incredulidade. Irmãos, quero aqui dar essa palavra de encorajamento a respeito desse tempo, porque como irmão é uma preocupação que a gente tem. Se nós nos mantermos indiferentes, com corações desfocados, pensando em todas as outras coisas, nós acabamos de cair na mesma condenação daquele povo de Nazaré. O Senhor só não operou mais milagres por causa da incredulidade. Então, irmãos, nesse tempo em que nós estamos diante de Ti, diante do Senhor, que a gente realmente possa romper a nossa frieza, a nossa indiferença, a nossa apatia. Vamos clamar no nosso coração: Espírito Santo de Deus, encha-me. Encha-me do Teu amor. Abra meus olhos espirituais. Abra meus ouvidos espirituais. Que realmente eu adore, eu contemple o Senhor Jesus. Irmãos, e à medida que a gente realmente contempla o Senhor, então Ele vai passear no nosso meio e Ele vai operar milagres, maravilhas em nossas vidas. Amém? Amém. Amém.